Olá, eu sou o Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal Goldere, Treinamento e Desenvolvimento Humano. E no vídeo de hoje, gente, eu quero tratar de um assunto aqui que eu gosto muito. Na verdade, todos esses assuntos relacionados a desenvolvimento humano, a comportamento humano, me interessa muito e eu tenho uma paixão muito grande por esses assuntos. Mas o que eu quero falar aqui com você hoje é sobre como corrigir comportamentos improdutivos dos teus liderados. Então, principalmente você que é líder de equipe, você lidera aí um grupo de pessoas, tem aí a sua equipe, o seu time que você lidera, e você sente dificuldade muitas vezes para corrigir, para chamar a atenção especificamente daquele liderado que está tendo um comportamento ali indesejado, um comportamento improdutivo. Então, como é que você corrige esse comportamento? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha, então clica nesse joinha aí mesmo e assim você contribui para que esse vídeo atinja um grupo, um número ainda maior de pessoas. Se você não é inscrito no meu canal e se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, faça aí a sua inscrição, clique no sininho para você receber as notificações, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Então eu vou dizer para vocês qual é a estratégia, qual é a ferramenta, a técnica que vocês precisam utilizar quando for necessário corrigir comportamentos improdutivos. Chegar para o profissional e com muito jeito, com muito cuidado, você chamar a atenção dele, cobrar por algum resultado que não está sendo atingido. Olha só, eu vou escrever aqui no quadro então, a ferramenta e a técnica é essa aqui, gente, ó. É feedback. Então, quando você precisa corrigir o comportamento de um profissional que não está entregando os resultados, que está tendo um comportamento aí, improdutivo, então você vai fornecer feedback para esse profissional. Porque o feedback, gente, feedback é a ferramenta mais eficaz, mais eficiente para gerar transformação e para gerar mudança de comportamento e para gerar desenvolvimento das pessoas. Então você que é um líder, é fundamental que você forneça feedback. Agora, uma coisa aqui que é tão importante quanto fornecer feedback para corrigir comportamento, é importante também você fornecer feedback para reforçar comportamento. Porque muitas vezes a ideia e o conceito que você tem de feedback é de usar e aplicá-lo somente quando eu quero corrigir comportamento. Então, quando eu quero dar um puxão de orelha lá no meu liderado, e lembrando só que feedback não é uma ferramenta que você usa só no ambiente empresarial, tá? Como líder. O feedback você usa em qualquer nível de relacionamento. Então você fornece feedback para um amigo, você fornece feedback para a esposa pode fornecer feedback para o marido, pai fornecendo feedback para filho, e até porque também filho fornecer feedback para o pai também. Então se ele fizer isso de maneira assertiva e utilizando o passo a passo que eu vou dar aqui para fornecer feedback, você vai ver sim o efeito que essa ferramenta produz e o resultado que ela causa no comportamento do outro. Sempre buscando, obviamente, né, um aperfeiçoamento e um desenvolvimento do comportamento. Então, o feedback, tá, gente? Nada mais é do que você dar um parecer para o outro depois de um comportamento manifestado. Tenha esse comportamento trazido um resultado positivo, tenha esse comportamento trazido um resultado negativo. Então você vai fornecer o feedback. E é importante que você desenvolva, né, essa cultura do feedback entre os teus liderados, né, para que eles saibam que o feedback, quando a tua equipe percebe que você vai até um liderado e chama ele para fornecer um feedback, para que não fique aquela ideia assim, pô, o cara já vai levar um puxão de orelha, o cara já vai levar cobrança. Não, o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento e você pode chamar sim um liderado teu, um membro da equipe para fornecer feedback, para elogiar
e para reforçar um comportamento. O cara teve um comportamento lá bom, um comportamento que teve um resultado legal, que teve um resultado bacana, que gerou mudança, que gerou transformação e que teve um resultado positivo, chama ele lá e forneça feedback para ele também, e você vai ver como que essa ferramenta vai gerar muita transformação e vai gerar muitos resultados positivos aí com a sua equipe, tá bom? Então o feedback é um parecer que você dá para um liderado, para quem quer que seja, no sentido de corrigir ou no sentido de reforçar um comportamento. Então a pessoa manifestou um comportamento, teve um resultado bom, você vai lá e chama ela e forneça um feedback para ela. Ela manifestou um comportamento e teve um resultado ruim, um resultado negativo, você chama essa pessoa e forneça um feedback para ela, porque assim você, principalmente na condição de líder, você está demonstrando para essa pessoa que você está interessado nela e que você está interessado no desenvolvimento dela. Você está interessado no aperfeiçoamento dela, para que ela venha crescer, para que ela venha verdadeiramente se desenvolver. E você, como líder, você tem essa responsabilidade. Agora, eu volto a repetir, essa ferramenta, essa estratégia, não precisa ser aplicada somente no ambiente empresarial, somente em ambientes onde tem a relação equipe e liderados, a relação líder e liderados. Ela pode ser aplicada em qualquer contexto. Você pode fornecer feedback para o amigo, você pode fornecer feedback para os filhos, pode fornecer filho pode fornecer feedback para o pai também, não tem problema nenhum nisso, né? Marido, mulher, enfim, nos mais variados níveis de relacionamento. Então uma das primeiras coisas que você precisa observar aqui, gente, com relação ao feedback é o seguinte. Então o que eu vou passar aqui é o que eu chamo de feedback estruturado, tá? Então, porque ele vai seguir uma estrutura. Ó. Então, feedback estruturado. O que eu vou falar aqui é sobre o feedback estruturado. Por quê? Porque ele segue um passo a passo. Ele segue um caminho aqui que ajuda você a extrair o máximo de desempenho e o máximo de aproveitamento dessa ferramenta. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, gente, quando você vai fornecer feedback. Primeiro, não precisa necessariamente seguir nessa ordem, mas esse aqui é importante que seja exatamente nessa ordem, que é uma coisa que a gente conhece como rapport. Rapport. Mas o que é o rapport? Então, quando você vai fornecer o feedback para um liderado, uma das primeiras coisas que é importante você fazer é estabelecer um rapport. O que é estabelecer um rapport? É você conseguir gerar empatia, é você conseguir estabelecer uma conexão com a pessoa para quem você vai fornecer o feedback. Por que isso é importante? Você não vai, sim, chegar de maneira fria e falar assim, vem aqui, eu quero te fornecer um feedback. É o seguinte, está acontecendo assim, 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 esse teu comportamento está sendo assim, está trazendo esse resultado. Então, vai e cria uma conexão primeiro com essa pessoa. Como é que você faz isso? Bom, você que é líder, você deve saber, por exemplo, se o teu liderado torce para algum time de futebol, por exemplo. Então você vai começar a estabelecer essa conexão, você vai começar a se tornar parecido com ele, para que ele perceba que você está no mesmo nível que ele. Por exemplo, se você falar aí do time de futebol que ele torce. Então ele torce lá para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, sei lá que time que ele torce. E você que é líder, você sabe para que time ele torce, então chega e vê, como é que foi? Ei, teu time jogou o final de semana, e o que aconteceu? Você sabe que o cara é evangélico, é católico, é membro de uma igreja, sei lá, participa lá de alguma atividade em fim de semana. Você chega aí, como é que foi no culto, foi à missa, participou lá das tuas cerimônias, dos teus rituais. Então, quando você faz isso, e faça isso, tá, gente, sem zombaria, sem nada, faça assim de maneira, né, no nível de liberdade que você sente que você tem com o teu liderado, né? Se ele é uma pessoa que fala muito rápido, então você fala rápido com ele também. Se ele é uma pessoa que já fala mais devagar, você fala devagar com ele também. Então você vai percebendo assim que são pequenas sutilezas, né, que o teu liderado tem, algumas características de coisas que ele gosta e que você sabe. Ele gosta de plantar, ele gosta de mexer com horta, ele gosta de cachorro, ele gosta de moto, ele gosta de cavalos, ele gosta de carros.
Então qualquer assunto que você, líder, souber que o teu liderado gosta, que ele tem interesse, você chega e estabeleça o rapport a partir desses assuntos, né? Mas, por exemplo, fala assim, mas eu não sei do que ele se interessa. Então ele chega no trabalho, se tiver calor, fala, poxa, mas tá calor, né? Meu, caramba. Aí você fala, pô, eu não gosto de calor. Você gosta de calor? Aí ele já vai falar, não, cara, meu, calor pra mim, eu sou muito, transpiro muito, tenho dificuldade e tal. Se tiver frio, você fala do frio. Se tiver chovendo, você fala da chuva. Procura não tender muito pro lado assim de reclamar da chuva, a chuva, essa desgraça dessa chuva, esse tempo ruim e blá blá blá. Mas assim, usa aquilo ali somente para começar a estabelecer uma primeira conexão, né? Então, a primeira ferramenta que você vai utilizar aqui, a primeira estratégia, o primeiro ponto de contato, ou o primeiro passo, vai ser estabelecer rapport, que vai ser, então aqui, ó, rapport é a empatia, né? Ó, empatia ou conexão, tá bom? Essa ferramenta aqui, gente, esse feedback estruturado, tal como eu vou apresentar aqui, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então você vai ter acesso a um link que você vai poder acessar o documento PDF dessa ferramenta aqui, o feedback estruturado, tal como eu utilizo nas minhas mentorias, nos processos de coaching e nos treinamentos que eu forneço, que eu realizo dentro das empresas, tá? Então, eu vou fornecer, você vai ter acesso a essa ferramenta através de um link que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. Você vai acessar aquele link e aquele link vai possibilitar você ter acesso ao PDF dessa ferramenta. Então, feedback estruturado, primeiro passo é estabelecer rapport. O que é estabelecer rapport? É gerar conexão, gerar empatia. Como que eu faço isso? Através de time de futebol, através de algum assunto que você saiba que seja do interesse da pessoa para quem você vai fornecer feedback. Então, se ele gosta de carro, se ele gosta de plantação, de fazer, né, de horta doméstica, se ele gosta de moto, se ele é de alguma religião, né, de maneira muito respeitosa, obviamente, né, você vai e trata desse assunto e puxa, né, por esse assunto aí com a pessoa para você dar sequência em seguida no feedback. O segundo passo aqui, gente, que nós temos, que eu vou apresentar, é o seguinte. Ó, número 2, você vai apresentar um fato. Então você jamais vai fornecer feedback com base em alguma coisa que você esteja alucinando. Você vai fornecer feedback com base em um fato concreto, em algo que realmente aconteceu. Não vai inventar uma história, criar uma história. Então você vai apresentar o fato que você viu, que você presenciou. Você vai apresentar esse fato e você vai dizer, olha, eu percebi esse comportamento, você com esse comportamento chegando atrasado. Então eu percebi que já por algumas vezes você chegou atrasado durante essa semana, né? E eu percebi que hoje, né, você chegou atrasado novamente e esse comportamento está gerando isso, né? Os outros profissionais, os outros membros da equipe ficam questionando, poxa, o cara pode chegar atrasado e não acontece nada. Então eu queria entender o que está acontecendo. Então o segundo passo vai ser você apresentar um fato. Não se baseie numa alucinação, em coisa que você pensa, em coisa que você imagina, não. É num fato que você realmente tenha presenciado. Então o segundo lugar vai ser aqui, apresentar um fato. O fato. Deixa eu apagar aqui. Você vai apresentar um fato. Vai apresentar um fato específico. Então, quando você vai chamar um profissional, você vai apresentar o fato que está acontecendo e você vai fazer referência, portanto, ao comportamento, né? O que aquele comportamento tem gerado de resultado, né? Em terceiro lugar, aí sim, você vai apresentar o fato que você mesmo presenciou, que você mesmo viu. Em terceiro lugar aqui, ó, você vai falar das consequências, né, que aquele comportamento está apresentando, né? Então, as consequências do
que eu vou deixar abreviado aqui. Então, as consequências do comportamento. Quais são as consequências que aquele comportamento está trazendo? Esse comportamento que você está manifestando aí, às vezes quando você vai falar, você vai pedir alguma coisa, quando alguém vai pedir alguma ferramenta, alguma coisa emprestado ali na tua máquina, você grita, você xinga, você humilha a pessoa, você fala algumas coisas, está trazendo um resultado ruim, está trazendo um comportamento, esse comportamento está gerando aí um desconforto, né, na relação entre os profissionais. Então, o que você acredita que pode fazer para corrigir? Porque sempre que você fala do comportamento, que é o comportamento da pessoa, o que você está sugerindo com isso? Você está sugerindo impessoalidade. Você não vai chegar a dizer assim, eu vejo que tu é um cara muito egoísta, que tu é um cara muito possessivo, que tu é muito brigão, que tu é reinento, que tu é um cara chato, que tu é um cara marrento. Então, evita ao máximo, elimina essa forma de abordagem, de chegar para a pessoa e dizer assim, mas tu é muito chato, cara, tu é um cara muito turrão, tu é um cara muito reinento, tu é um cara muito marrento. Então, elimina essa prática, elimina esse pensamento e essa forma de abordagem. Você sempre vai falar do comportamento. Fala assim, eu estou percebendo um comportamento assim, assim e assim. Então, esse teu comportamento está trazendo esses e esses resultados. Eu tenho observado isso, que é uma coisa que você observa, né? Então, o terceiro passo aqui, tu vai falar das consequências do comportamento. Então, quando você fala de comportamento, por que você tem que falar do comportamento? Porque quando você fala do comportamento, isso aí dá impessoalidade. Ou seja, você não está dizendo assim, você não está levando aquele comportamento e aquela abordagem para o lado pessoal. Você vai falar especificamente de um comportamento. Em quarto lugar aqui, gente, em quarto lugar, você precisa falar de um fato recente. Agora sim, é um fato recente, né? Um fato que você mesmo presenciou e que seja um fato recente, que não seja superior a 24 horas, né? Que não seja superior a um dia. Então, de repente, aconteceu alguma coisa. O ideal é quando você percebe alguma coisa, né, que o teu liderado percebe algum comportamento que ele tenha praticado, tenha esse comportamento tido um resultado positivo ou tenha tido um resultado negativo, lembre-se de fornecer o feedback. Então, que você vê lá que o cara fez uma coisa boa, uma coisa legal, poxa, chama ele lá e forneça um feedback para ele também. Eu conheço líderes, daí dentro dos treinamentos que eu já realizei, que eles têm uma filosofia assim, os meus liderados, eles já sabem como é que eu sou. Se eu não falo nada é porque eu estou gostando. Sim, gente, isso está errado. Esse comportamento, essa atitude, essa postura está equivocada. Se você está percebendo que ele está fazendo alguma coisa, aquilo está gerando um resultado positivo, aquilo está sendo bom, ele está entregando assim mais resultados do que aquilo que se espera dele, vai lá e forneça, dê um elogio para ele. E tem aqueles que pensam assim, mas é porque se a gente começa a elogiar, se a gente começa a falar bem do profissional, isso aí estraga, acaba com o profissional, acaba com o desempenho e ele já começa a ficar todo vaidosinho e já começa a parar de produzir. Não, gente, esse pensamento está equivocado e é exatamente o contrário. Quando ele percebe que quando ele faz coisas boas no ambiente de trabalho, quando ele está fazendo ali, entregando resultados de excelência, está entregando mais do que aquilo que é exigido dele, e você vai e fornece feedback para ele, por conta desse comportamento, ele vai se sentir super motivado, ele vai se sentir super engajado, ele vai se sentir super comprometido. E você, enquanto líder, você está sendo o responsável para gerar esse comportamento de engajamento e de comprometimento no ambiente de trabalho. Então, mesmo quando ele está fazendo ali o que ele tem que fazer, chega lá e forneça o feedback para ele, realmente elogiando, ressaltando a atitude positiva que ele está tendo ali no ambiente de trabalho. Então você pega um fato recente. Então não vai falar assim de uma coisa, que semana passada que eu percebi que você fez isso, eu vi, estava passando lá e vi você fazendo isso. Então fatos antigos que já tenha passado aí de um dia, de 2 dias, já nem fala nada. Então se você está com a ideia de fornecer o feedback, seja para corrigir ou seja para fortalecer um comportamento,
é importante que seja um fato recente. Se passar muito tempo, ele vai dizer, ah, cara, nem me lembro mais disso aí. Porque dependendo do perfil comportamental, tem gente que tem perfis comportamentais que quando você fala alguma coisa para ele que se é da semana passada, de 2, 3 dias atrás, ele vai dizer, cara, tu tá pensando nisso ainda? Não, abandona, mano, ó, bola para frente. Então tem certos perfis comportamentais, que isso é um outro assunto que eu abordo também, né? Você como líder, como que você faz o mapeamento dos perfis comportamentais dos teus liderados. Então tem ferramentas que ajudam, que auxiliam a fazer isso, né? Eu utilizo a metodologia DISC para fazer o mapeamento dos perfis comportamentais e isso te dá uma baita base e segurança para você fazer um mapeamento do perfil comportamental dos teus liderados e você fazer uma abordagem muito mais apropriada, né? Então você vai pegar um fato recente, algo que tenha acontecido recentemente. Por quê? Dependendo do perfil comportamental do profissional, ele vai dizer assim, ah, cara, nem me lembro mais disso aí. Isso aí já passou, já, ó, o negócio comigo é bola para frente. Então pega um episódio recente, né? Se possível, que seja algo que você tenha visto na hora, né? Ou no máximo 24 horas, né? No máximo um dia. Passou disso, dependendo do perfil comportamental, o feedback não vai ter resultado, né? Então, em quinto lugar aqui, ó, se for aqui, ó, se for uma discussão aqui, ó, se for uma discussão, então houve uma discussão ali, houve um conflito verbal ali, né? Um conflito verbal, uma briga verbal, então onde as pessoas se alteraram os ânimos ali, então seja do liderado para com você, líder, né? Ou seja de liderado para com liderado, então você foi, viu e presenciou aquele desconforto, aquele conflito que houve, aquela discussão verbal, né, que não tenha chegado a vias de fatos. Então você percebeu, forneça feedback também. Agora, só que nesse caso aqui especificamente, é importante você esperar com que os ânimos venham a baixar. Por quê? Os dois brigaram, então eles estão ali num estado de ânimo alterado, eles estão num estado emocional alterado, então eles podem estar com raiva, né, um do outro, né? Ou o profissional pode estar num momento ali de raiva, de ira, de fúria, alguma coisa ali fugiu do controle dele, algum conflito, qualquer fator que tenha desencadeado, né? aquele surto, né? Então vai precisar de uma abordagem um pouco mais cautelosa, né? Então você espera ali passar 1 hora, 2 horas, né? E você perceber que os ânimos se acalmaram, você chega lá e procura aquele profissional para fornecer o feedback para ele. Então, por quê? Porque na hora que, se você for fazer uma abordagem, querer falar, vem aqui que eu quero conversar com você, vamos, né, eu quero fornecer um feedback para você, ele já está indo com a mente dele completamente bloqueada, ele já está indo com a mente dele completamente fechada e aquele conteúdo, aquilo que você for falar para ele durante o fornecimento de feedback, para ele não vai ter efeito nenhum, porque ele está com o estado emocional dele alterado, né? Então dificilmente ele vai prestar atenção ou vai dar crédito para aquilo que você for falar para ele, né? Então espere os ânimos se acalmarem. Então quando se tratar de uma discussão envolvendo né, ou mais profissionais, você vai fornecer o feedback para cada um deles, né? Mas espera os ânimos se acalmarem. Você vai esperar ali os ânimos se aquietarem para depois fornecer o feedback. Mas que não espere também passar de 24 horas, não espere passar um dia, 2, 3 dias, não espera isso aí. Então, assim que possível, já chega e forneça o feedback. Por quê? Porque aquela situação de conflito ali, gente, se não houver uma tratativa por parte do líder, se não houver uma abordagem eficiente, eficaz para poder dirimir aquela questão ali, para poder resolver aquelas questões ali, colocar tudo em pratos limpos, fazer com que haja uma condição mínima de convivência entre os profissionais, você vai perder completamente o controle. Então não espere que aquela situação ali assuma, né, proporções que depois fujam do controle e você vai estar aí com um grande problema entre os membros da tua equipe. Então assim que você perceber qualquer tipo de conflito entre os profissionais, já faça uma abordagem, né? Agora,
se você perceber que houve realmente ali uma discussão, né, uma discussão verbal ali, né, que os ânimos se alteraram, você espera baixar o nível de adrenalina, né, espera baixar o nível de cortisol das pessoas ali, os ânimos se acalmarem, depois você vai e forneça o feedback, tá? Então essa aqui é outra questão. Então outra questão aqui, ó, outro ponto, outro passo número 6, é fato que você viu. É um fato que você viu. Nesse caso aqui é importante porque você vai fornecer feedback, forneça feedback de algo que você viu, de algo que você presenciou. Por que isso aqui é importante? Quando você vai fornecer o feedback com base no que os outros falam para você de um determinado profissional, de um comportamento que ele está ali manifestando, deixa eu tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Então, quando você vai fornecer feedback com base no que os outros estão falando para você, e você chega até esse profissional, ele vai dizer assim, mas que espécie de líder tu é? Você vem falar comigo com base no que os outros estão falando? Ou ele vai questionar você viu eu fazendo isso aí? Você mesmo presenciou? Então é importante que você forneça o feedback com base em algo que você viu. Então você chama, né, o profissional, faça todos esses passos aqui, estabeleça um rapport e tal, e quando você for falar do comportamento dele, você fala, eu vi você fazendo isso, eu presenciei esse comportamento, presenciei essa atitude aqui, eu estou te chamando aqui para te fornecer o feedback. Volto a repetir, seja para fortalecer um comportamento, seja para corrigir, mas principalmente para corrigir. Tem que ser de algo que você realmente viu. Senão, é claro que se algum profissional, se algum membro da equipe está chegando para você e apresentando reclamação de um determinado membro da equipe, né, de um profissional, ali você já fica com a antena ligada, você já vai começar, né, o teu radar ficar ligado e começar a observar. Mas você só vai fornecer feedback depois que você presenciar e confirmar aquilo que os outros estão falando de você. Senão você vai ser taxado de um líder que fica dando importância, que fica dando crédito para fofoquinha, para murmúrio, para boato dentro de empresa, ali entre os membros da equipe. Então isso não é legal de acontecer, tá bom? Aqui o próximo passo aqui, ó, você vai chamar a pessoa para responsabilidade. Então você fornece o feedback aqui, ó. Então chamar para responsabilidade, né? Você vai chamar eu vou colocar aqui, ó, chamar para a ação. Então você forneceu o feedback para a pessoa, você expôs a situação, a pessoa ali ouviu tudo que você tem para dizer, tudo que você disse a respeito, né, do comportamento. Volto a enfatizar isso, é sempre questão de comportamento, porque isso aí dá impessoalidade. Você não vai chegar a dizer assim, porque tu é marrento, porque tu é chato, porque tu é burro, porque tu é ignorante, porque tu é estúpido, porque tu não se dá bem com ninguém e tal. Elimina isso aí. Você vai sempre falar de comportamentos específicos, tá? Então você vai chamar a pessoa para ação. Você vai dizer para ela assim, e com base nisso aqui, o que eu te falei, o que você está disposto a fazer para que esse comportamento não venha se repetir? O que você está disposto a fazer? Que ações você pretende tomar? E falando em ações, eu utilizo também uma ferramenta dentro dos processos de mentorias e processos de coach e treinamentos, 5W2H. Então, se a pessoa realmente estiver disposta, e se for o caso, né, você forneça essa ferramenta aí para ela, 5W2H, onde ali tem as seguintes perguntas, né? O que, por quê, quem, como, quando, onde e quanto isso vai custar. Então, com base nessas perguntas aí, você já vai tá ajudando e auxiliando a pessoa. Você fornece essa ferramenta para ela, 5W2H, então dependendo da empresa, muitos até já têm essa ferramenta, então fornece ali essas perguntinhas para eles, o que você está disposto a fazer, né, para mudar esse comportamento? Quando é que você pretende mudar esse comportamento? Quanto isso vai te custar? Né? Eu vou ter que estudar mais, sei lá, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que fazer um treinamento, eu vou ter que fazer uma imersão aí, eu vou ter que fazer yoga, eu vou ter que fazer,
sei lá, o que a pessoa tiver que fazer, então joga a responsabilidade para ela. Ela tem que estar disposta a mudar de comportamento, né? Porque se ela estiver tendo um comportamento ali ruim, que está trazendo resultados negativos, mas é uma pessoa que realmente é comprometida com a empresa, tal, mas ela precisa ali ter um bom relacionamento. Ela precisa interagir bem ali com as pessoas e precisa de fato ali entregar os resultados que ela precisa. Isso aqui que eu estou falando, gente, ó, não importa, eu estou falando aqui essas expressões, falando aqui de feedback, não importa se você lidera um grupo de profissionais que não tenha muita escolaridade, que não tenha muito estudo. O ser humano, de um modo geral, ele tende a acatar isso, tá? Você fornecer o feedback. Se você fizer isso de maneira certinha, de maneira estruturada, como eu estou fazendo aqui, ó, dificilmente alguém vai contestar, né? Porque você está falando de um comportamento específico. Não estou dizendo que você é isso, que você é aquilo. Estou dizendo que esse comportamento aqui específico, então você consegue ter muita sutileza nisso, né? Fazer uma abordagem muito firme, né? Fazer uma cobrança firme, né? Ou um elogio firme, um elogio assertivo, sem levar para o lado pessoal. Então é por isso que essa ferramenta aqui é uma ferramenta tão importante. Então você vai chamar a pessoa para ação. O que ela está disposta a fazer para mudar aquele comportamento ou para dar continuidade naquele comportamento. E o último ponto aqui, gente, ó, ponto 8, ó, você se coloca à disposição. Você se coloca à disposição do liderado para ajudar naquilo que você puder. Tá bom? Ó, aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Coloque-se à disposição. Aí, ó. Tá bom? Então tá aqui 8 passos, ó. Então você vai se colocar à disposição da pessoa, vai se colocar à disposição do seu liderado. Olha só que legal isso. Então ele vai ver, poxa, você está dando ali, né, fornecendo um feedback para ele, você está falando de um comportamento que está gerando um resultado, seja ele negativo ou um resultado bom, um resultado positivo. Você está falando de algo que você viu, de algo que você presenciou, você está especificando o fato, você está falando do resultado que aquele comportamento teve, você está dando liberdade para a pessoa escolher que ação, que atitudes que ela vai realmente tomar, como que ela se compromete, né, a fazer algo para que aquele comportamento seja replicado, seja continuado, ou para que aquele comportamento seja corrigido, e você se coloca à disposição. Então você, como líder, demonstrando isso, você vai estar apresentando ali um grande interesse realmente no crescimento, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento daquele profissional. Então, quando você faz isso, isso chama muito a atenção. Isso chama muito a atenção. Você está demonstrando assim, você começa a se destacar como líder quando você realmente se coloca à disposição, fala assim, ó, no que depender de mim, enquanto líder, né, o que você precisar para poder corrigir esse comportamento, para poder, ou se não, para poder aperfeiçoar esse comportamento, para poder implantar, implementar, incrementar, eu me coloco à disposição. No que eu puder, eu fico aí à tua disposição. Então você se coloca à disposição para ajudar aquele profissional a se desenvolver, a crescer, a se aperfeiçoar. Então isso é muito importante. Além disso, tá, gente? Nessa mesma ferramenta que eu vou deixar disponível no link, volto a repetir, essa ferramenta aqui, o feedback estruturado, eu vou deixar tudo explicadinho, cada ponto desse aqui, tudo explicadinho. Eu vou deixar na descrição aqui, você vai acessar um link que vai permitir você acessar o PDF dessa ferramenta, e ali também vai ter 9 perguntas que você vai poder fazer ao profissional para quem você está fornecendo feedback, mas são perguntas assim, ó, de que forma você acredita que pode fazer para que esse comportamento venha a ser corrigido, para que esse comportamento venha a ser reforçado? Como você acredita que que a gente possa continuar assim, dessa forma, com esse comportamento? Então você vai fazendo ali perguntas, ó, numa escala de 0 a 10, o quanto você se vê comprometido a continuar com esse comportamento ou a mudar esse comportamento. Então são formas estratégicas ali de você fazer perguntas para que realmente a pessoa venha se abrir para uma ação. Porque quando você chega para a pessoa e fala assim, por que você fez isso? Não, mas por que você fez isso? Quem foi que te deu autoridade? Quem foi que te deu autorização para você fazer isso?
Aonde que tu viu assim que pode fazer isso? Então quando você chega fazendo essas perguntas assim muito inquisitivas, a pessoa tende a se fechar. Agora quando você fala assim, ó, de que forma você acredita? Você está passando a bola para a pessoa e ela tende ali a fazer um esforço mental para poder realmente pensar numa solução, para realmente poder pensar numa alternativa. Tá bom, gente? Volto a repetir, deixa aí o seu joinha nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição. E se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, compartilhe com todos os seus contatos. Clica no sininho para você receber as notificações. Fiquem todos com Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!